Boa tarde, PVC. Boa tarde, Bruno. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, Mas nós não é, então, apostamos ontem. Não apostamos, porque a pois gente é, não tá vai vendo? apostar em nada aqui. Mas aí eu podia ter mexido no microfone aqui, aí eu fazia uma aposta manipulada aqui, né, PVC? Aí ia ser fácil para mim. Então, a CBF fez um novo regulamento. Esse ano saiu um pouco depois do que costuma. Em geral, é na virada do ano. Por que foi depois? Porque ela estava justamente o que já foi bastante noticiado, que era a questão do racismo. O presidente Edinaldo Rodrigues queria que houvesse uma medida punitiva ao racismo e que acabou saindo depois do Conselho Técnico o regulamento. E esse regulamento tinha essa previsão, todo mundo acabou muito focado nisso, né? A CBF agora pode administrativamente punir o racismo. E eu fui dar uma olhada no regulamento, que eu sempre faço, e tinha uma modificação nesse artigo relacionado à venda de mando de campo. Eu fui conversar com a CBF para entender o porquê que eles mudaram, né? E o que diz, eles incluíram dentro do artigo de possibilidade de você trocar o mando de campo para outro estado, ou seja, sair do Rio, de São Paulo e jogar em Brasília, como alguns clubes fazem quando eles precisam de estádio, enfim. A gente chama de venda de mando de campo muitas vezes porque eles têm um contratante lá, ele paga já para o jogo completo, né? Paga 1 milhão para levar o jogo. E aí a CBF incluiu um artigo que tem vetos para esse tipo de troca, que são vetos para não permitir que um time de menor torcida venda um jogo em outra praça para que esse time de maior torcida tenha a sua torcida no campo, que já aconteceu diversas vezes e já foi muito discutido, o PVC vai lembrar bem, em retas finais do Brasileiro, depois eles vetaram só na reta final, mas já aconteceu várias vezes, de um Flamengo, um Palmeiras ou um Corinthians jogar em Brasília ou no Nordeste, onde eles tinham torcida majoritária e não no campo do time que era o mandante, né? E aí o time mandante não tinha torcida nenhuma e esses times de grande torcida jogavam em casa na prática, né? Aí, a CBF me explicou que o que ela fez foi esclarecer uma prática que ela já vem fazendo. Então, quais são... quando vai ser vetado em que momentos? Se houver prejuízo, eu estou lendo aqui porque é o que está no regulamento, prejuízo ao equilíbrio técnico da competição, se houver prevalência do interesse econômico de um clube em relação ao aspecto técnico da competição, prejuízo da presença de torcedores do time mandante, que aí deixa claro essa questão, né, de você não ter um time pequeno, e o outro é privilégio de qualquer forma para o clube que seja o visitante, né, que aí ele tem a sua torcida. Se algumas dessas 4 itens acontecer, a CBF vai vetar. O que a CBF me explicou é que, com o regulamento antigo, ela já vinha, no ano passado, vetando quando ela vinha esse tipo de coisa, porque há o entendimento de que isso fere o equilíbrio da competição, o que eu entendo que é um entendimento correto. Eu acho que o que acontecia anteriormente era uma bizarrice, coisa só do Brasil mesmo. Então ela já vinha fazendo, me citaram, né, na CBF que isso, por exemplo, uma troca de mando no ano passado, de um time pequeno que queria jogar numa outra praça, foi vetada mais ou menos com esse princípio, de que entendeu-se de que aquele time grande ia ter o favorecimento de ter a torcida. Ah, mas então nenhum time vai poder jogar fora do seu estado. Sim, vai poder. Se esse time for chegar um time... o Maracanã está fechado, o Allianz vai receber um show e o Palmeiras quiser jogar em Brasília ou quiser jogar no Nordeste, o Flamengo quiser jogar no Nordeste ou em Brasília, ele vai poder jogar. Desde que, sei lá, o Flamengo não vai jogar em Fortaleza, que seria né, que o time tem um time local, né? Mas ele mantendo a maioria da sua torcida, isso vai ser permitido. A CBF só pediu um prazo maior, que é de 20 dias, para poder fazer esse tipo de transferência. Hoje em dia é de 10 dias o prazo. Então, esse tipo de coisa vai ser permitido. O que não vai ser permitido era o que não era caracterizado como inversão de campo, porque você não ia jogar no campo do visitante, mas era praticamente como se fosse, né? Você recebia uma torcida majoritária era do time visitante, e vai continuar acontecendo, por exemplo, quando os times de São Paulo grandes, ou o time do Flamengo, for jogar em Cuiabá, eles vão continuar tendo torcida maioria, mas o Cuiabá vai ter a sua torcida.
vai ter 10 mil pessoas, enfim. E ele que vai decidir como é que ele faz a distribuição de ingressos, vai ver se ele privilegia o aspecto econômico, enfim. Agora, e outra coisa que também vai ser usado isso é se um time quiser vender para um campo que seja muito ruim tecnicamente. E isso, por isso entra a parte do aspecto técnico, né? E vale também para a Copa do Brasil. Por exemplo, um time pequeno pega um time grande e ele leva para um estádio que seja muito ruim para poder ganhar uma renda maior, porque ele é uma renda. Essas rendas são significativas dentro do ano do clube, né? A CBF vai vetar se o gramado for muito ruim, se aquele estádio não oferecer condições. Então, de um lado, não haver esse desequilíbrio técnico, e de outro, evitar que se jogue em campos que tenham o aspecto técnico prejudique a competição, né? Foi isso que aconteceu de modificação aí no regulamento. Sim, claro. Eu tinha duas perguntas, você já respondeu ela, mas vou reforçar. Então, o prazo deixa de ser de 10 dias para 20 dias. É assim que o clube que quiser vender ou trocar o mando de campo tem que comunicar à CBF. Beleza, isso está explicado. Até para quem está lá em casa, que não conhece os bastidores e como é feita essa transição ou análise, quem é que julga e como é que é feita essa análise dentro da CBF para poder avaliar o sim ou não? Quando as pessoas são, é o presidente, é um ciclo de pessoas, é um grupo de pessoas, como é que é feito essa análise para poder falar, olha, você pode ou não pode inverter ou colocar para outro lugar o mando de campo? É a diretoria de competições da CBF, que é quem controla todas as competições. Brasileiro, Copa do Brasil, ela faz a tabela, a base do regulamento, faz esse regulamento geral de competições e trata de todas essas modificações. É uma diretoria, talvez a mais importante da CBF, junto com a arbitragem, talvez, mas assim, ela é essencial, junto com a de seleções, ela provavelmente é a diretoria mais importante. Hoje ela é comandada pelo Júlio, que é um ex-quadro da FIFA, e ele substituiu o Manuel Flores desde o ano passado, né? E você teve uma troca quando entrou o Edinaldo, ele foi buscar o Júlio na FIFA, que é um quadro que já participou de organização de Copa do Mundo, Mundial, enfim, é um quadro qualificado, e ele vem trazendo algumas modificações, entre elas essa no Regulamento Geral de Competições, e ele e a equipe dele é que decidem, no final das contas, se é aprovado ou não, mas eles vão levar em conta esses princípios, então a gente já sabe mais ou menos o que vai ser vetado, né? Vai ser difícil aprovar um negócio que fuja muito dessa realidade. Rodrigo Matos, PVC, alguma coisa? Podemos seguir ou tinha uma pergunta? Não, assim, eu vou dar dois exemplos assim. O Rodrigo foi claro, é só para dar. América Mineiro e Palmeiras em Londrina, como já aconteceu, não pode, né? Porque Londrina é uma cidade paulista, no norte do Paraná. Digamos, a Bahia e Flamengo em Manaus, não pode, porque o Bahia não tem torcida em Manaus e o Flamengo tem maioria. Basicamente é isso. São dois. Eu tentei achar dois exemplos do que não, e o Rodrigo está perfeito. Do ponto de vista técnico, é muito melhor. Rodrigo, meu querido amigo, mais uma vez, obrigado pela participação. Você hoje preencheu, hoje não, né? Mas a semana inteira preenchendo nossos quadros aqui com informações importantes sobre os bastidores. Obrigado por esse esclarecimento sobre essa limitação ou dificuldade que a CBF vai impor agora no seu regulamento de competições para mando de campos fora dos estados ou das cidades dos clubes mandantes. Rodrigo, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no programa. Continuação de bom trabalho e bom fim de semana. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu, PVC. Sempre um prazer. Vamos falando.